Afinal, para que serve o curso de teologia? Que matérias que eu vou estudar num curso de teologia? Eu vou estudar na teologia toda a Bíblia? Ou como alguns alunos acreditam, né? No curso de teologia eu vou estudar apenas Bíblia? São essas as questões que nós vamos levantar aqui e também expor as disciplinas que, na verdade, você vai ver dentro do curso de teologia e como funciona isso. Tudo bem? Fica com a gente, curte, compartilha, porque este vídeo é preparado para você que tem curiosidade a respeito de como funciona e como acontece o curso de teologia. Antes de procurar uma escola de teologia, é necessário você perceber qual é a sua tradição, porque existe a teologia católica e a teologia reformada. Teologia católica é aquela que pertence às tradições católicas desde sempre até 1500, e teologia reformada é a aptidão ou observâncias a partir da reforma protestante, o advento de Martinho Lutero, Calvino, Zwingli e outros amigos deles, né? Lá em 1517, fazendo uma retomada da patrística e da Bíblia. Então, dentro dessa orientação, você tem que ver qual é a sua vertente, para você não dar com os burros na água. Nem todo curso de teologia vai servir à tradição que você está inserido, por exemplo. Geralmente as tradições hoje já têm seus cursos de teologia, né? Os batistas, os presbiterianos, né? Os adventistas, as Assembleias de Deus, que é o meu caso. Então as pessoas dentro das suas denominações já têm curso de teologia. E também há curso de teologias em grandes faculdades, né? Ou grandes universidades, como universidades católicas, que é a teologia católica. Mas você não precisa ficar tão assustado assim dentro do programa apresentado. Haja vista que toda teologia reformada, necessariamente, ela é católica. Eu sei que vai ficar um pouco polêmico eu falar isso aqui, mas é verdade. Reformado está falando de que aquilo já existe e vamos apenas fazer o acabamento. Vê se você percebe dentro de uma construção. A teologia vai passar pelo mesmo processo, ela já existe e agora dentro da hermenêutica reformada, ou seja, dentro da mentalidade dos reformadores, ela vai sofrer um acabamento. E esse acabamento se esforça ao máximo para se parecer com o momento patrístico e apostólico, ou seja, a patrística e a Bíblia. Então, dentro dessa orientação é necessário você observar o que de fato você é. Eu sou assembleiano, nascido e criado na Assembleia de Deus, mas fiz teologia numa escola católica e eu gostei muito da experiência. Eu confesso que eu fiquei muito empolgado dentro dessa relação, né, da minha vida totalmente pentecostal e agora dentro de um ambiente de uma leitura católica, e foi muito proveitoso e enriquecedor para os meus estudos. Aí você tem que ver o seu perfil, ok? Todo curso necessariamente serve para duas coisas. Ou ele vai te preparar, ou ele vai te desencantar. E isso não é só teologia. Qualquer curso, desde um cursinho que você vai fazer de cabeleireiro, até mesmo uma graduação, um mestrado, pós e por aí vai, né? O que eu estou dizendo com isso? O curso serve para preparar, porque você entra dentro de um curso para adquirir ferramentas, porque você tem um objetivo de ir em tal lugar e ali você quer você vai se paramentar, digamos assim. Serve também para desencantar, porque muitas vezes a gente fica imaginando como será o curso, o que seria o curso, o que eu vou ver no curso, como eu vou permanecer dentro do curso. E quando a gente chega lá, não é nada daquilo que a gente pensou. O mundo envolto no curso apresentado é completamente distinto dos meus pensamentos. E aí eu teria que passar por toda uma reflexão, uma autocrítica para ver exatamente o que é que eu quero.
Vê se você percebe. É por isso que todo curso, as primeiras turmas ou os primeiros semestres, né, o primeiro ano, são turmas abarrotadas. Né? Por exemplo, coloca ali X pessoas e quando vai formar não forma nem metade daquilo lá. Não é porque as pessoas desistiram no caminho também, mas o maior viés que está por trás disso tudo é que as pessoas vão se desencantando com aquilo que elas acham que estavam buscando e na verdade não é nada daquilo. Teologia também tem isso. Sobretudo que o aluno já entra em sala de aula achando que ele vai estudar só Bíblia. Né? Ele entra praticamente armado, com a escritura na mão, achando que vai decorar de Gênesis, Apocalipse, e teologia é muito maior ainda que Sagrada Escritura. Porque teologia é uma ciência que se define enquanto doutrina, e a doutrina ela usa de vários parâmetros, da filosofia, da sociologia, da hermenêutica, da exegese, do direito, né? E ela vai apanhando isso tudo, psicologia, por que não dizer, ela vai apanhando disso tudo e faz os seus apontamentos. Evidentemente, o coração de toda a teologia é a escritura. Evidentemente que o mumus, né, de toda a teologia é a escritura, seguido da patrística, né? Mas evidentemente não é apenas escritura. Escritura é uma das linhas dentro da grande área teologia. No Brasil, nós estudamos o fundamental, que se divide em 1 e 2, que vai da primeira à nona série, né? Depois nós estudamos ensino médio. Depois do ensino médio, nós vamos para graduação ou bacharelado. Existe dois tipos de nomenclatura aí: licenciatura plena ou bacharelado. Licenciatura plena é quando a gente estuda tecnicamente para exercer a profissão de lecionar, ou seja, ser professor. Eu preciso ter licenciatura plena para ser professor de matemática, de língua portuguesa, entendeu? Essas matérias assim. E também tem o bacharel, que é a pessoa que vai trabalhar como cientista da área. Ele vai exercer, né, o crescimento da ciência, a pesquisa. Depois do bacharelado, você pode fazer uma pós-graduação dentro da área que você estudou bacharelado ou não. Por exemplo, eu fiz bacharelado em teologia, eu sou bacharel em teologia pela PUC Minas e fiz pós-graduação em gestão de pessoas, também pela PUC Minas, que é um curso que dura em torno de um ano e meio, 18 meses no máximo, não passa disso, né? Porque aí já vai ficar grande demais. Se você quiser saltar da graduação para o mestrado, também pode, sem passar pela pós-graduação, porque você vai poder fazer pós-graduação o resto da sua vida, se você quiser. Né? Você já pode ir direto para o mestrado, uma coisa não está condicionada à outra. O mestrado dura em torno de 24 meses, tecnicamente em teologia, né? Que eu estou falando aqui no nosso ambiente, pode variar de matéria, ou de disciplina, ou de área para área, ou de escola para escola, isso depende muito do edital, inclusive as fórmulas, ou as formas que vai ser dada ao aluno para que ele passe, para que ele consiga pleitear a vaga. E depois disso, o doutorado. Mestrado, tecnicamente 2 anos, e o doutorado em torno de 3 a 4 anos. Isso é o sistema, abre e fecha aspas, digamos, ao quadrado que tem no Brasil, né? Dentro disso, dessa perspectiva, o curso de teologia vai apresentar para vocês, pelo menos, uns 5 pontos diferentes, né? Digamos assim, você vai estudar as matérias fundamentais. Depois disso, você vai estudar as matérias de teologia bíblica, da área bíblica. Depois você estuda sistemática, você vai estudar história, você estuda moral e estuda pastoral. 6 áreas, né, que eu coloquei aqui. 6 com as introdutórias, eu não tinha colocado elas ainda. As matérias de introdução são tecnicamente aquelas matérias que servem para apresentar o curso. Mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo, só que de forma bem mais destrinchada, evidentemente. A matéria de fundamental, ela apresenta, por exemplo, introdução à teologia, ela vai apresentar as matérias de filosofia fundamental para quem não estudou graduação de filosofia. Nas escolas protestantes ou nas escolas reformadas, como você queira dizer, não se é exigido que o aluno tenha cursado o curso de filosofia. Já nas escolas católicas, geralmente os seminaristas que estão ali, católicos,
né, não os que são admitidos de outras tradições, eles são tecnicamente, já vai pronto na sua filosofia, já vão formados, né, num curso de graduação em filosofia. Então a teologia para eles é uma segunda graduação. Para se fazer um padre precisa essencialmente de filosofia e teologia, uma coisa seguida da outra. E isso é muito interessante dentro da perspectiva católica, porque toda a sistemática ela vai fazer uma retomada muito grande dos conceitos filosóficos, sobretudo do conceito de filosofia antiga, ali da região de, digamos, situado no tempo aqui agora, né? De Agostinho e o pessoal ali. Então é muito interessante que você tenha pelo menos uma noção filosófica. Já vai facilitar demais a sua vida. Infelizmente não me deram esse tipo de orientação e eu caí na teologia de cabeça, achando que era um curso isolado, que era um curso específico. E se alguém realmente tivesse me orientado, eu tinha feito pelo menos um curso intensivo em filosofia antiga antes de entrar na teologia. Ia facilitar demais. Nossa, eu penei em sacramentologia, porque dentro da linguagem dos sacramentos é literalmente filosofia, então é uma coisa complexa. Para você definir trindade, Deus, pessoa, essência, atributos, isso tudo é retomada filosófica. É muito interessante você ter uma base disso. Já as escolas reformadas, elas estão tendo observância sobre isso e criando aqui dentro da área ainda de introdutórias a matéria de filosofia fundamental, que vai basicamente assistir ao aluno filosofia antiga. É isso que vai mostrar para o aluno. Tem ainda metodologia científica, que cada escola vai dar o seu estilo, que é basicamente as regras do MEC para produzir trabalho, a produção científica, como que funciona a formulação do curso, como que funcionam as regras estatutárias e regimentais de cada curso. Então, praticamente varia de escola para escola, exceto no tocante às regras do MEC, que é uniforme para todo mundo. Tem também a matéria de sociologia fundamental, para a gente observar os parâmetros sociológicos que envolvem a questão e o ambiente da chamada teologia, né? E filosofia em algumas escolas, como foi o meu caso, é até dividida em 1 e 2, né? São 2 semestres, 1 ano estudando sociologia. É uma matéria que eu confesso bastante exaustiva. E pode ter outras matérias, inclusive aqui, como a própria introdução à teologia. Não sei se eu comentei com vocês. A introdução à teologia é basicamente a apresentação de todo o curso, de tudo que você vai ver, o estilo da escola, o estilo dos professores, mais ou menos uma microintrodução de cada matéria, já que ela vai ser vista, né? Não precisa aprofundar. É exatamente isso aqui que nós estamos fazendo, a matéria de introdução à teologia. Eu ia até colocar o nome do vídeo como isso, introdução à teologia, mas eu acho que muitas pessoas iam ficar confundidas, achando que eu ia entrar dentro da sistemática mesmo, dentro dos conceitos filosóficos, e não. A proposta do nosso vídeo aqui hoje é exclusivamente falar a respeito de como que funciona e o que a gente vê dentro de um curso de teologia. A outra área que nós vamos ver, digamos a segunda área, como eu estava colocando aí, é a área de Bíblia. Em matéria de Bíblia, você vai estudar hermenêutica, exegese, você vai estudar Antigo e Novo Testamento. Tem escolas que são mais sofisticadas, como no caso que eu estudei. Ela vai dividir o Antigo Testamento em 4 disciplinas, né? Pentateuco, depois históricos, depois sapienciais, que nós chamamos de poéticos, e depois os profetas. E mais 4 matérias, né? Evangelhos sinóticos e Atos, depois o Corpus Joaninos, o Corpus Paulinos e as cartas gerais, que inclui Hebreus. Né? É muito interessante. As cartas gerais já foram chamadas de cartas católicas dentro da tradição católica, e muita faculdade católica ainda tem esse nome, cartas católicas, né? Que a palavra católico quer dizer universal, mas muitas escolas reformadas também já têm o nome de cartas universais, que aí inclui inclusive hebreu, né? Que serve a isso. Então ficava uma coisa isolada, como é que encaixaria isso dentro da grade? Então, tecnicamente, é isso que você vai estudar.
a exegese, que é extrair de dentro do texto, hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto, como que funciona isso dentro da tradição de fé, dentro da tradição filosófica, como que se argui essa questão, como que se casa isso, o Antigo Testamento uma vertente completamente judaica, o Novo uma vertente completamente cristã, como que se casa isso para não deturpar o que o autor está querendo dizer no início. Então você vai ver todas essas perspectivas, isso, né? A tradição oral, tradição escrita, o cânon judaico, o cânon cristão. Quem foi que definiu que o Antigo Testamento seriam aqueles livros? Quem foi que definiu que o Novo Testamento seria aqueles 27 livros? O Antigo 39, na questão católica, tem mais livros ainda, né? As disciplinas serão organizadas de escola para escola. Tem escola que funde matéria, outras escolas preferem fazer esse padrão clássico, né? Exegese bíblica 1, Pentateuco, bíblica 2, histórico, bíblica 3, sapiencial, bíblica 4, profeta, bíblica 5, sinóticos e atos, 6, João, 7, paulinas ou cartas de Paulo, né? E 8 cartas gerais. Então elas vão organizar isso porque merece uma atenção especial. Tem professor que inclusive até defende, né? Que se devia estudar primeiro o Novo Testamento, depois o Antigo, para que se possa estudar concomitantemente, vamos dizer assim, as matérias de teologia sistemática, inclusive antropologia, cristologia e por aí vai. Como que você vai estudar isso se você não estudou o Novo Testamento ainda? Tem professores que defendem isso, acho bem interessante essa observância. A terceira parte da teologia, não é que você vai estudar primeiro só as matérias, deixa eu só colocar isso, né? Não é que você vai estudar primeiro só as matérias de introdutória, depois acabando vai estudar as matérias de Bíblia, depois as matérias de... Não é assim, não. Cada semestre vem uma turma de matéria, um grupo de matéria dessas áreas diversas. Aí no final que você conclui tudo. É por isso que todo mundo que termina um curso de teologia, ao pegar o diploma, fala: pronto, agora eu estou pronto para estudar teologia. Porque é uma coxa de retalho que vai se construindo de uma beleza muito grande, de uma beleza incrível. Eu dispenso comentário, eu não posso nem estimular muito, porque eu amo teologia, eu confesso para vocês. Terceira, agora a área de sistemática. Já foi muitas vezes chamada de dogmática, e agora, tanto as escolas católicas como as escolas protestantes, ou reformadas, melhor dizendo, usam o nome de sistemática, por causa da sistematização da doutrina. A palavra dogma praticamente caiu em desuso, que funciona no seu final o mesmo significado, né? A teologia sistemática, ela sobrepõe a perspectiva de busca dentro da teologia católica para se reafirmar na reformada, e ambas faz a mesma coisa, tanto na católica como na reformada, uma busca a outra para colocar aquele diálogo de entendimento. Dentro da área teológica, o que a gente está menos preocupado é se você é de que tradição que você é. Numa mesa sentam-se diversos teólogos de diversas tradições distintas e debatem. São até adversários no âmbito do discurso, do debate, não pessoal, evidentemente. Depois você sai dali e vai até comer alguma coisa num restaurante. É sempre assim que acontece. As disciplinas são basicamente, eu coloquei aqui basicamente, porque tem escolas que têm outras mais disciplinas, mas basicamente, inclusive você pode buscar essas disciplinas nos livros de teologia sistemática, são essas matérias. Primeiro você vê Teologia Sistemática 1, que é fundamental, né? É a apresentação de toda a sistemática, a questão da revelação, a questão de tradição. Você vê tudo dentro dessa matéria de teologia fundamental. É uma matéria muito linda. Aqui em Minas nós tínhamos um grande professor, João Batista Libânio, falecido, né? Que deu por muitos anos essa matéria de teologia fundamental. Era praticamente o seu carro-chefe. Depois a gente estuda Deus, que é a apresentação da teologia propriamente dita. Algumas tradições ou algumas escolas vão chamar essa matéria de Trindade, né? Como foi o meu caso lá na PUC Minas. Eu estudei essa matéria, ela chamava Trindade, né? O que é Deus, como se formula Deus, como se entende Deus, o que é Deus é, sua identidade, atributos comunicáveis, incomunicáveis, todas essas coisas todas, fundamentos filosóficos, fundamentos bíblicos, fundamentos doutrinários, e é uma gama de uma maravilha. Praticamente o coração de toda a teologia é a matéria Deus, né? A propósito, a palavra
teologia, né? Teo, Deus, logia, estudo, estudo de Deus. Não é necessariamente como biologia, estudo da vida, porque nós não colocamos Deus em cima da mesa e vamos dissecá-lo. Nós estudamos Deus a partir do pressuposto da fé. É o fenômeno, não a ontologia, né? É o fenômeno da fé, como que o homem trabalha a sua orientação, as suas tradições, a sua experiência de fé naquele que é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Como vai dizer Karl Rahner, né? O mesmo Deus que é transcendente é o mesmo Deus imanente, a mesma pessoa. Depois você vai estudar antropologia e amartiologia. Algumas escolas colocam essas duas disciplinas como matérias separadas. Antropologia é o estudo do homem, antropos, né? E a amartiologia ou ramartiologia, como você queira pronunciar, é pecado, a doutrina do pecado. Mas a maioria das escolas, né, nos tempos que nós estamos, eles vão acoplar essas duas matérias em antropologia e amartiologia junto, que mostra o homem e o homem caído, dentro da mesma disciplina. Depois você vê cristologia e soteriologia, né? Algumas escolas também vão dividir essas duas matérias, só para estudar cristologia, só para estudar soteriologia. Eu, particularmente, não percebo tanta necessidade disso, porque o Cristo só tem sentido ser estudado a partir do momento que você estuda também o que ele fez. Né? Cristologia, doutrina de Cristo. Soteriologia, a doutrina da salvação, soterium, né? Sotérios. Então, cristologia é a pessoa de Cristo, a identidade de Cristo, e soteriologia, a obra de Cristo, a missio Dei propriamente dito, né? É uma coisa que leva a outra, tecnicamente falando. Depois você estuda pneumatologia, que é a doutrina do Espírito, né? Pneuma. Eclesiologia, a doutrina da igreja, eclésia. E a tão amada matéria e sonhada por nós pentecostais, eu particularmente não, mas a maioria dos pentecostais já chega na escola chonado com essa matéria, né? Brincadeira essa parte, é a matéria de escatologia, a doutrina das últimas coisas, que se divide em duas partes, né? Tem a escatologia geral e a escatologia individual. Escatologia geral é quando vai acontecer as últimas coisas mesmo, no mundo inteiro, para todas as pessoas. E individual é quando acontece a morte, o fim definitivo da pessoa enquanto ser humano. Tem outras disciplinas que variam de escola para escola, e eu fiz questão de anotar aqui. No âmbito das tradições católicas, você também vai estudar Mariologia, que é uma matéria belíssima, não tem nada a ver com culto ou adoração a Maria, é uma matéria muito séria da perspectiva da missão na vida dessa serva do Senhor, para o coração da igreja, para a vida missionária da igreja, o entendimento que se entende dessa figura que não é divina, mas é uma pessoa cheia da graça de Deus e etc. Também vai ser estudado sacramentos. Algumas escolas vão colocar sacramentologia lá dentro de liturgia, né? Lá no final do curso, que vai aparecer em teologia pastoral. Né? Mas algumas escolas também já colocam a sacramentologia aqui também no curso. Nas reformadas também aparece muito, é muito presente, sobretudo nas Assembleias de Deus, que eu tenho visto, aparece a matéria de angelologia, a doutrina dos anjos. Né? É uma matéria que eu tecnicamente não respeito muito dentro do programa, que há necessidade de se explicar isso como uma disciplina. Porque você, quando vai estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você já vai estudar tecnicamente isso. E tudo que a gente já vai ver é aquilo, não tem mais nada de novo, não tem uma tese, não tem uma formulação pós-bíblica além disso. Então é uma matéria que já está incutida, digamos assim, no Antigo e no Novo Testamento, dentro das duas correntes teológicas, que é judaísmo e cristianismo. Seria praticamente uma repetição de matéria, né, que causa bastante polêmica, claro. Depois nós vamos para deixa eu ver, nós falamos aqui introdução, Bíblia e sistemática, agora nós vamos para a história, né, a quarta parte que compõe a grade curricular de um curso de teologia. Primeiro você vê teologia histórica, né, ou história do cristianismo, que é a área antiga.
Muitas escolas vão dividir essas duas matérias de teologia, de história do cristianismo antiga e colocar como patrística e escolástica. Ou outras escolas você vai ver, história do cristianismo 1, aí abre parênteses, né? Antiga, que vai entrar a matéria de patrística e escolástica. Patrística é por causa do termo, né, da patrologia, tecnicamente falando. Patrologia porque por causa da expressão antiga, né, de padres da igreja ou pais da igreja, como vocês queiram dizer. Aí aparece Agostinho, Basílio, Anselmo, Antão e muitos outros doutores da igreja, né? É belíssimo. Eu confesso para vocês que se eu não fosse estudar Bíblia no meu mestrado e doutorado, com certeza eu ia me inclinar para a patrística, porque é doutrina belíssima. Tem uma editora, né, que tem uma coleção patrística, aqueles livrinhos verdes, se não me engano é a Paulus, né? A coleção inteira deve custar em torno de R$3.000 e é uma coleção que, nossa, maravilhoso, é tremendo, vale a pena ter em casa, é o mais alto nível da teologia e haja vistas que nos tempos pós-modernos, tanto as tradições reformadas quanto as tradições católicas estão fazendo um retorno à teologia patrística, à patrologia propriamente dita. Depois estuda história do cristianismo medieval, história do cristianismo, reforma e contra-reforma, né? Que é a perspectiva de 1517, as coisas que vão se dar naquele contexto. Depois a contra-reforma, que é o Concílio de Trento. Depois disso tem a história do cristianismo moderna, que é a difusão das igrejas. Aí já entra mundo reformado, mundo pentecostal e neopentecostal, inclusive, sobretudo quando a gente vai estudar América Latina e Caribe, né? E por último estuda, ou em algumas escolas chamam de teologia pós-moderna, ou história do cristianismo pós-moderno, ou história do cristianismo contemporâneo. Tanto faz essas duas expressões, contemporâneo ou pós-moderno, história do cristianismo. Vai se trabalhar a mesma matéria. No finalzinho, nós entendemos aqui uma outra, uma coisa bem interessante. Em algumas, nas tradições católicas, vai se dividir as áreas de teologia moral e de teologia pastoral. Já nas tradições reformadas, geralmente se vê tudo isso como teologia pastoral. Não confunde a expressão pastoral aqui com ministério de pastor, essas coisas, mas pastoral da praxis, ou seja, a ação, como que se faz, como que se executa aquilo que nós estamos aprendendo. É praticamente uma matéria de... O que nós estudamos aqui tudo agora são a receita, a parte primeira da receita, né, os ingredientes, e agora vem o modo de preparo, que é a teologia pastoral. Como que se faz essas coisas todas? Só que na tradição católica divide entre moral e pastoral. Teologia moral, vão ser chamados esses teólogos especialistas nessa área de eticistas, né, e não moralistas, né, por causa da ética. Então estuda ética, estuda família, estuda afetividade, estuda matrimônio, estuda doutrina social, estuda a perspectiva de suicídio, como funciona drogas, tudo isso dentro de teologia moral. Já dentro de teologia pastoral e dentro das igrejas reformadas, como eu já falei para vocês, seria tudo isso pastoral, né? Vai estudar também liturgia, música, tem algumas escolas que colocam, né? Música, espiritualidade, vai estudar, né, diaconia, que são matérias mais da tarefa mesmo, como que se faz evangelismo, né? Também estuda-se agora a perspectiva de as matérias de ecumenismo e diálogo interreligioso. Não confunda as duas coisas. Ecumenismo é quando várias pessoas de diferentes linhas, mas da mesma tradição, se assenta para fazer uma celebração. Por exemplo, um padre, um pastor, mas todos eles são cristãos. Agora, diálogo interreligioso é quando nós assentamos com diversos segmentos de religiões diferentes, né? E aí para fazer um diálogo. E o diálogo religioso ele é muito bem-vindo, sobretudo para tarefas da cidadania social, inclusive, né? Não tem problema nenhum eu me associar a diversas correntes religiosas para nós, por exemplo, colocar iluminação na nossa rua. Bom, eu acho que
suma, eu consegui falar até bastante coisa do que é um curso de teologia, né? O aluno vai para a sala de aula com a biblinha na mão, né? Ah, eu quero estudar Bíblia, vou ser bom de Bíblia, porque eu quero ser pregador, eu quero ser pastor, não sei, não interessa, então eu vou estudar isso e pá. Mas dentro do curso de teologia a gente estuda bem mais do que isso. Na teologia pastoral também estuda direito, né? Eu estava esquecendo de dizer. Então tem todas essas matérias e é necessário a gente ficar atento a essas coisas. Como que funciona isso? É muito vasto o curso, né? E é claro, eu aconselho, se você vai, dependendo do seu foco, a entrar mesmo, dependendo de onde você quer chegar, entrar de cabeça. Agora, se você quer apenas manter-se a nível de conhecimento pessoal, esses cursinhos médios aí de teologia que você faz em no máximo 1 ano, essa aí já está de bom tamanho, não precisa ser uma graduação de 3, 4 anos, eu diria, né, enquanto professor. Porque a gente vê que dentro da igreja, infelizmente, não há retorno, né? Não há valorização dos estudiosos em teologia. Eu tenho essa reclamação e diria até mais do que isso, essa frustração. Porque você investe pesado, você entra dentro dessas áreas de forma pesada e dentro disso você acaba percebendo que não tem tanto retorno assim. Esta é a nossa matéria, esse é o nosso vídeo dentro de um programa de que se estuda no curso de teologia e eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais informações, alguma coisa da escola que você está estudando que eu acabei não dizendo, eu tentei enxugar o vídeo do máximo possível para não ficar muito extenso, vai colocando aqui embaixo do vídeo para nós, tá bom? E me segue nas redes sociais, @Prof. Daniel Ramos, tanto Twitter, tanto Instagram, ou no Facebook, profdanielramos.mg. Segue a gente lá e a gente vai continuar junto nessa caminhada, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus. E se você estiver se inscrevendo para um curso de teologia, que o Senhor possa te abençoar muito nessa caminhada. Eu tenho certeza que teologia é um lugar onde a gente vai procurar uma porta. E na verdade, quando a gente entra lá dentro, a gente percebe um monte de janelas. Muito mais janelas. Muito, muito, muito. Teologia é um lugar onde você entra e observa que você não veio atrás de uma resposta. Aquilo que você queria saber era pretexto de Deus. Desculpa falar assim, abre e fecha aspas, para você descobrir o tanto de coisa que você poderia perguntar. E o último conselho é que a gente não terá todas as respostas que a gente vai ter na nossa caminhada. Se você está querendo estudar teologia para buscar respostas a fim de sanar certas sedes, é bem possível que você encontre, mas também é igualmente possível que você se frustre e jamais encontre. Como diz Paulo, quando o nosso corpo se revestir da imortalidade, ou seja, do perfeito, ou seja, aquilo que é imperfeito se revestir da perfeição, o que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, então nós o veremos tal qual ele é. Teologia é o estudo da fé do homem em Deus, não de Deus propriamente dito. É lá na glória que ele vai se revelar continuamente para nós. É lá na glória que ele vai se mostrar do jeito que ele é. É lá na glória que nós o veremos tal qual ele é. Teólogos ou não, ignorantes ou sábios, clero ou leigos, nós igualmente o veremos tal qual ele é. Beijo no coração. Curte, compartilha, fica com a gente. Obrigado pela sua parceria. Obrigado.